Ok, meus amigos, estamos aqui com a questão de número 13, que diz a seguinte coisa. Considere a função, eu tenho a função, essa daqui é a função, com x diferente de zero, porque o denominador de uma fração não pode ser zero, os valores de x para os quais essa função é menor ou igual a zero são, primeiro, trata-se de uma inequação. Então, eu tenho a função f de x é igual a 1 mais x menos 6 sobre x. Vamos arrumar a casa. Então, vamos tirar o mínimo de comum. Então, f de x, se eu tirar o mínimo de comum, eu vou ter x, aqui fica 1. Então, fica x por 1 dá x vezes 1, mais x por x dá 1. Menos x. Então, a minha função, na realidade, f de x é 2x menos 6 sobre x. Condição 2x menos 6 sobre x. 2x sobre x. Condição menor ou igual a zero. Nós temos aqui o que nós chamamos de inequação quociente. Fazer o estudo sinal, vamos lembrar? Vamos batizá-lo. Chama um de A, o outro chama de B. Então, nós vamos chamar de A, a expressão 2x menos 6, vou chamar de A, aqui é igual a zero, aí eu tenho 2x igual a 6, então x é igual a 3. Pronto, x igual a 3. A outra expressão B é igual a x, igual a zero, então eu tenho o x igual a zero. Então, vamos, uma reta só para A, uma reta só para A e uma reta só para B. Depois eu quero uma reta para A sobre B, que é a reta resposta. A reta só para A, uma reta só para B e uma reta para A sobre B. O A zerou em 3. O B zerou no zero. Agora um detalhe, denominador. Quando você tiver denominador de uma fração, a igualdade só serve para o numerador, só serve para A. Então, a igualdade só serve para o 3. E aqui nós temos intervalo aberto. Sinal, quando trata-se de primeiro grau, você olha o coeficiente do x. Se é positivo, a direita é positivo e a esquerda é negativo. Direito positivo, a esquerda negativo. B, coeficiente do x positivo, então a direita é positivo e a esquerda é negativo. Então vamos agora conservando, ok. Então descendo, se está aberto permanece aberto, se está fechado permanece fechado. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Qual é o pretendido? É o menor do que zero. Menor do que zero caracteriza o negativo. Espaço negativo. Então, espaço negativo vai do zero, senhores, até o 3, como é fechado. Ora, esse intervalo, eu posso anotar ele como colchete para fora, colchete para dentro. Quando o colchete, quando você tem aberto, colchete para fora, ou parênteses, intervalo fechado, colchete para dentro. Ele diz os valores de x para os quais. Então, pelas opções, nós vamos marcar o item correto B de bola. Então, B
de bola é o item correto da questão de número 13. Agora nós temos aqui a questão de número 14. Olha a lindeza dela. Seja f, tá certo? Se f é uma função definida por essa lei de formação, o valor de... Observem um detalhe. Qual é? Ó, para não confundir o aluno. Eles fazem isso assim, ó. É f de 2 mais f de 3, fecha o colchete, vezes f de 4. Então, a lei de formação da função é f de x é dado por x menos 1 sobre x mais 1. Essa é a lei de formação. Aí eu tenho que calcular f de 2. Nós temos que calcular f de 3. E temos que calcular o f de 4, para substituir na expressão. F de 2, onde tiver x, vamos botar 2. Então, vai ficar 2 menos 1 sobre 2 mais 1. 2 menos 1 dá 1, 2 mais 1, 3. F de 3, 3 menos 1 sobre 3 mais 1. 3 menos 1, 2. 3 mais 1, 4. Então, eu posso botar meio, simplificando. F de 4, 4 menos 1 sobre 4 mais 1. 4 menos 1 é 3, 4 mais 1 é 5. O valor da expressão que o nosso amigo pediu na questão era para calcularmos f de 2 mais f de 3, que multiplicava f de 4. Então, vamos substituir. Então, a expressão é f de 2, 1/3, mais f de 3, 1/2. Fechou. F de 4, 3/5. Primeiro se resolve, né? Vamos lá. Tirando o mínimo. O mínimo é 6. 6 por 3 dá 2. 6 por 2 dá 3. Vezes 3/5. Então, o valor da expressão vai ser, somando, então nós temos 5/6 vezes 3/5. Então, nós podemos simplificar simplesmente, ó, cancelar esse 5 com esse 5. E por 3 dá 1, por 3 dá 2. Então, a nossa expressão, ela passa a ser 1 sobre 2. Ou posso escrever 0,5. Então, o valor da expressão, 0,5. Checando o gabarito, 0,5 está no item A. Então, resposta correta da questão de número 14 é o item A de alegria. Pronto. Nós temos um problema aqui bem interessante. Questão de número 15 diz assim. Eu tenho a função de R em R definido por essa lei de formação. Está aqui a lei de formação da função. Ele pede o valor de 729. F de 729. Ora, extrair a raiz cúbica. Aí o que eu tenho que elevar ao quadrado e extrair a raiz cúbica. Então, nós vamos usar um artifíciozinho. Então, nós vamos racionalizar
isso aí. Mas antes que a gente racionalize, vamos lembrar. Produtos notáveis. Quem é A à terceira mais B à terceira? E por outro lado, quem é A à terceira menos B à terceira? A terceira mais B à terceira, A terceira menos B à terceira. Então, nós temos aqui a soma de dois cubos. Então, A mais B e aqui A menos B. Ó, A mais B, mais, usa mais, menos, usa menos. Agora, o quadrado primeiro, menos o produto dos dois, mais o quadrado do segundo. Ó, quadrado primeiro, se é menos, aqui vai ser mais o produto, mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro, mais, isso aqui é menos, vai ser mais, isso aqui é mais, é menos, o quadrado do segundo. Pronto. Senhores, nós temos, olhe bem o que nós temos. Nós temos nós temos 1 mais raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado. Então, é só imaginar o A igual a 1 e B raiz cúbica de x. Então, isso aqui é como se eu tivesse 1 menos raiz cúbica 1 menos raiz cúbica de x. Ó aqui. Ó como dá bem legalzinho. Olha como dá joia, ó. Quadrado primeiro, mais o produto, mais o quadrado segundo, ó. Quadrado primeiro. Então, isso aqui, na realidade, é 1 ao cubo, menos raiz cúbica de x ao cubo. Como se isso aqui fosse o A, certo? Como se isso aqui fosse o A, isso aqui fosse o B. Ok? Então, na realidade, essa expressão é 1 menos x. Então, veja aqui. É a racionalização quando envolve raiz cúbica. Então, eu tenho a função f de x, que é dado por 1 menos x, sobre 1, mais raiz cúbica de x, mais raiz cúbica de x ao quadrado. Então, o fator racionalizante, vamos multiplicar em cima e embaixo por 1 menos raiz cúbica, em cima e embaixo por 1 menos raiz cúbica de x. 1 menos raiz cúbica de x. F de x vai ficar 1 menos x, que multiplica 1 menos raiz cúbica de x. Pelo que nós vimos na tela anterior, ó, se eu multiplicar 1 menos raiz cúbica por isso aqui, vai ficar 1 menos x. Então, na realidade, esse produto no denominador vai ficar 1 menos x. Aí, o que eu devo fazer? Me livrar do x. Do 1 menos x, ó. Então, a função, ela está agora escrita de outra maneira. A função, ela passa a ser 1 menos raiz cúbica de x. Então, ela passa a ser escrita dessa maneira. 1 menos raiz cúbica de x. Ora, nós estamos pedindo o f de 729. F de 729. Então, substituindo 1 menos raiz cúbica
de 729. Então, 729, se eu dividir por 3, né, vai dar 243. Se eu dividir por 3, dá 81. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é ao cubo, então eu posso escrever 3 à terceira, 3 à terceira. Ou simplesmente, eu posso dizer que é 3 elevado a 6. Então, 1 menos raiz cúbica de 3 elevado a sexta. Mas se você acha que as contas estão grandes, você poderia ter feito sem problema nenhum, certo? Você poderia ter feito no lugar disso aqui, certo? No lugar disso aqui, você poderia também fazer assim, olha aqui. 9, 9 e 9. Então, 9, 9 e 9. Então, raiz cúbica de 9 a terceira. Então, eu vou ter 1 menos, ó, simplifica. Então, se eu simplificar, vai dar 1 menos 9. Então, f de 729, na realidade, é igual a menos 8. Então, resposta, menos 8. Então, vamos ao gabarito. Então, menos 8. Produtos notáveis. Então, o item correto é o item D. Então, produtos notáveis. Então, essa foi a questão de número 15. Pronto. Então, temos aqui a questão de número 16, que diz: seja f de R em R uma função definida dessa maneira. F de x mais y é f de x menos f de y. Para todo x e y real. Lembre, todo x e y real. Então, o valor dessa expressão. Ó, a lei de forma, o que eu tenho na função é isso aqui. Eu tenho a minha função f de x, certo? F de x mais y é f de x vezes menos f de y. A informação que eu tenho é essa daí. Ele quer o valor de uma expressão, que é dado por 1 menos f de x sobre 1 mais f de x. Ora, você concorda comigo que eu posso escrever y mais x? X mais y é a mesma coisa de y mais x. Então, eu posso escrever f de y menos f de x, pela lei de formação. Se nós juntarmos, eu vou ter duas vezes f de x mais y. Eu posso, ó, esse aqui cancela com esse e esse com esse. Então, igual a zero. Então, implica que f de x mais y é igual a zero. Então, f de x menos f de y é igual a zero. Então, conclusão, o f de x é igual ao f de y. Pronto, chegamos a essa conclusão, que f de x mais y é zero, e que, por outro lado, o f de x é igual ao f de y. Beleza, então agora vamos começar. F de x é igual a f de y. Vamos colocar aqui o f. Ó, o f de x mais y é f de x menos f de y. Eu sei que o f de x é igual ao f de y. Ora, ele disse que podia atribuir qualquer valor para x. Então, vamos dizer que x é igual a zero. Aí eu tenho f de 0 mais y
é igual a f de 0 menos f de y. Passa para cá, f de y mais f de y, porque elementos vem mais, então f de y é igual a f de 0. 2f de y, então, conclusão, o f de 0 é igual a 2f de y. Pronto, eu já tenho outra relação. F de 0, agora eu vou pegar o y igual a 0. Vou atribuir y igual a 0. Vamos ver o que vai acontecer. F de x mais 0 é f de x menos f de 0. F de x menos f de x, certo? Então, igual a menos f de 0. 0, aqui dá 0, igual a f de 0. Então, implica que meu f de 0 é 0. Então, implica, se o f de 0 é 0, então aqui, ó, se f de 0 é 0, implica que meu f de y é quem? É 0. Mas o f de x não é igual a f de y, então, conclusão, meu f de x é igual a 0. Repetindo, tá certo? Então, veja o seguinte, olha aqui. Eu atribuí x igual a 0. Aí eu encontrei f de 0 duas vezes f de y. Aí eu atribuí y igual a 0. Aí eu cheguei à conclusão que o f de 0 é 0. Se o f de 0 é 0, então o f de y é 0. Por outro lado, o f de x é 0. Então, o valor da minha expressão, ó, o valor da minha expressão não era 1 menos f de x sobre 1 mais f de x? Ora, se o f de x é igual a 0, então vai ficar 1 menos 0 sobre 1 mais 0. Conclusão, o valor dessa expressão, ele é igual a unidade. Questão de número 16, o item correto é A. O item correto é A. Então, ele queria saber o valor da expressão. Gente, aqui merece um pouquinho mais de atenção, certo? Um pouquinho mais de atenção sobre valores, tá certo? Então, lembre, é uma questão mais algébrica, tá legal? Então, vamos ver aqui, checando direitinho. Questão de número 17. Eu tenho essa função, a lei de formação da função, define reais tirando 1. Podemos afirmar corretamente que, ó, são as pegadinhas. Eu tenho uma função f de x, olha aqui, eu tenho a função f de x, que é igual a 2x mais 1, sobre x menos 1, sobre x menos 1. Essa é a função. E ele diz que o x é diferente de 1, porque o denominador de uma fração jamais pode ser igual a 0. Se x é diferente de 1, então eu posso me livrar desse rapazinho aqui. Então, a função f de x, ela passa a ser 2x mais 1. Pronto. Aí ele diz, opção A, quer saber a opção A. Opção A, a imagem do 2. Então, quem é f do 2? É 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. A imagem do 2 é 3, então essa está falsa. O item A está falso. O item B, f de 0. Vamos lá. Quem é f de 0? É 2 vezes 0 mais 1.
então dá 1. Ele diz que deu menos 1, tá fora. Se f de menos 2 vai ficar 2 vezes menos 2, mais 1. 2 vezes menos 4 mais 1 dá menos 3. Ele disse que é menos 5, então está fora. Não está, está errado. Isso, o item D. Ele diz que f de menos 1 é igual a menos 1. F de menos 1, vamos lá, quem é f de menos 1? 2 vezes menos 1, mais 1. Menos 2 mais 1, então f de menos 1, na realidade, ó, dá menos 2, então dá menos 1. Então, essa está ok. Na empolgação, veja para mim o item E, na empolgação. O item E está dizendo f de 1. Ora, substituindo, 2 vezes 1, mais 1. Então, f de 1 é igual a 3. Ora, também está o quê? Está correto. Isso aqui está correto? Está correto. Pessoal, duas opções. Um detalhe, olha aqui o que aquele nosso amigo afirmou no começo. O x tem que ser diferente de 1. Então, isso aqui não era mais nem para ter olhado. Então, lembre, a função é essa, não é essa. Essa daqui é depois que eu fiz a simplificação. Então, cuidado com isso aqui. Leva você, às vezes, a pegar aleatoriamente uma opção para verificar se está certo ou errado. E colocar f de 1 nessa simplificação, beleza. Só que ele diz que o x tem que ser diferente de 1. Então, não existe a imagem do 1. Porque se eu substituir 1 aqui, o denominador vai ser 0. Então, o item correto é o item D de delícia. Item correto é o item D. Então, para não confundir os meus amigos, então eu tenho aqui o item correto, D de delícia. Gente, função, lei de formação. Lembre, nós vamos fazer várias questões, depois nós vamos trabalhar alguns tópicos, questões como função crescente, decrescente, função par, função ímpar, função inversa, função composta em outro momento. Por hora, nós só estamos trabalhando a lei de formação de uma função. Ok? Exercitem bastante.